Graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado você que é inscrito no meu canal. Obrigado você que me segue aí. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desejar aí pedir desculpas aos irmãos, porque às vezes eu tropeço em algumas palavras de português. Eu não tenho um estudo muito bom. E também às vezes tropeço em palavra em português. Mas estamos aqui juntos aprendendo da palavra do Senhor. E peço você que compartilhe o evangelho da palavra do Senhor. Eu gosto de estar pregando a palavra do Senhor. Gosto de estar falando da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela nos educa, ela nos ensina para que nós seja um cidadão do céu, vivendo aqui de passagem. Nós somos peregrinos, somos passageiros aqui nessa terra. Nascemos neste mundo, nada trouxemos e nada vamos levar. Apenas estamos desfrutando daquilo que Deus deixou para toda a humanidade. A palavra de Deus diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os moradores que moram na terra. Pertence a Deus. Então nós não somos donos de nada. Mais rico que pensa que você é, você morre e não leva nada. A sua herança fica para os seus filhos, para a sua família. E quando um da sua família morrer também, fica para os próximos descendentes. Então ninguém é dono de nada. Você não vai levar nada. Hoje eu quero falar um pouquinho do respeito do templo do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,16, lá diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aqui está escrito Espírito Santo com letra maiúscula, que quer dizer que é o Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala Espírito em letra minúscula, está falando do nosso espírito, aquele fogo de vida que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden, através de Adão. Nós somos a descendência de Adão. Então todo ser vivente, tem o Espírito de Deus, o sopro da vida. Então, por isso, o Espírito, quando fala com letra minúscula, são o Espírito que habita em nós, o fogo de vida. E a palavra de Deus que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é com letra maiúscula, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, com o nosso Espírito, ele tem que formar um elo. E além de formar um elo, nós temos que ter comunhão com ele. Se nós não tiver comunhão com ele, não tem como nós trabalhar nesse elo com o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito. É como se fosse uma engrenagem. A engrenagem, ela tem que rodar e ali ela tem que entrar nos dentes certinho. Se uma engrenagem ficar fora da outra, aí a máquina, o carro, seja for, não vai funcionar. Por quê? Porque estão o contrário. Assim é a nossa vida. Nossa vida tem que permanecer. O nosso espírito com o Espírito Santo de Deus tem que ter um elo, tem que ter ali um elo trabalhando sempre de acordo um com o outro. Não tem como você estar por um lado, o Espírito Santo de Deus está por outro. Ou você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ou você faz com que ele afasta da sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus significa o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para nos entendermos corretamente o significado de ser o templo do Espírito Santo de Deus, precisamos de nós considerar alguns pontos importantes. Primeiro ponto, o templo de Deus. A verdade é que somos o templo do Espírito Santo de Deus aponta primeiramente para a forma com que Deus manifestava a sua presença na antiga
no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus era adorado no tabernáculo construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém. No templo construído em Jerusalém durante o reinado do rei Salomão, durante o reinado do rei Salomão, ele construiu o templo de Deus. Então o templo era o local onde o nome de Deus, o nome de Deus habitava, no sentido que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo se enchia com a nuvem da glória de Deus. Se você ler lá em 1 Reis 8, capítulo 8, versículo 10 e 11, você vai ver lá que quando a presença de Deus se manifestava no templo construído aqui pelo rei Salomão, foi construído ali, a nuvem de Deus se enchia da glória de Deus naquele lugar. Então é isso. Então, antigamente, o povo precisava de um tabernáculo feito na antiga aliança para eles ter ali a presença de Deus. E hoje, na nova aliança, a presença de Deus, ela habita em seu próprio povo, enchendo-o com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Isso aconteceu, essa promessa lá em Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aqui 40 dias ainda ensinando os seus discípulos, aonde chegou um ponto que ele disse para os seus discípulos: olha, eu preciso ir para enviar o outro Consolador, quer dizer, o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus estava com eles, Jesus estava ensinando a eles a forma que o Espírito Santo de Deus ia habitar dentro de cada um de nós. E a palavra de Deus diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele estava se reunido ali em Jerusalém, era mais de 120 pessoas, aonde a palavra de Deus diz que veio um vento ali suave e começou então aquelas pessoas a orar em línguas. Aquelas pessoas foram cheias do poder do Espírito Santo de Deus, começaram a orar em outras línguas, aonde eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, aonde começou a igreja, aonde eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da congregação inteira, isto é, dos crentes ali do templo ali de Coríntios, os crentes como templo do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, no meio da sociedade ali que exercia perversa. O povo de Deus em Coríntia não deviam participar dos pecados do povo daquela geração. E hoje também a Bíblia nos chama a atenção para nós não conformar com este mundo. Devemos nos rejeitar todas as formas de imoralidade, porque somos o templo de Deus. O problema da igreja de Corinto naquela época, o apóstolo Paulo chamou a atenção deles, eles queriam desfrutar das bênçãos do Senhor, participar das bênçãos do Senhor, e no mesmo tempo eles queriam participar também das festas mundanas também. Eles não queriam separar das coisas do mundo. Então hoje nós que somos cristãos, você que aceitou Jesus como seu Salvador, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, Deus chama você para ser separado deste mundo, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus hoje habita em nós e nós precisamos viver uma vida santa. O que é viver uma vida santa? Separado das imundícias do mundo, separado das coisas que faz com que o Espírito Santo de Deus afasta-se de nós. O que faz nos convencer que nós estamos errados é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós der lugar ao Espírito Santo de Deus, com certeza ele vai te revelar que você precisa de ter um conserto com Deus. Você precisa viver separado dessas coisas mundanas, para que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Que o Espírito Santo de Deus tenha um elo com o seu espírito.
Se nós não tivermos um elo com o Espírito Santo, o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, nós estamos separados da presença de Deus. É por isso que nós precisamos renunciar às coisas que o mundo oferece. Nós vivemos no meio de uma sociedade perversa, uma sociedade que cada dia que passa, as pessoas estão mais distantes de Deus. As pessoas não têm deixado que o amor de Deus preencha o vazio do seu coração. As pessoas têm buscado em várias coisas deste mundo para preencher o vazio da sua alma, para preencher a vontade, às vezes, da carne. E nós precisamos, irmão, mais que nunca, estar renunciando os desejos da carne, porque a carne é oposta contra o espírito, é uma guerra. Sempre eu falo para as pessoas que eu dou aula de batismo, a nossa mente é um campo de batalha, aonde nós vivemos guerreando o tempo todo. A nossa mente é bombardeada por dados inflamados do inimigo o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6 que nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus, para que nós possa estar com essa armadura espiritual na nossa vida, para que nós possa ficar firme contra a cilada do inimigo, contra a nossa vida. E por isso nós precisamos usar o capacete da salvação. E é o capacete, porque o capacete protege a sua mente, protege a sua cabeça. Por que no trânsito aí você tem que andar de capacete? Porque o capacete é um EPI de segurança para você que anda de moto. Ou você na construção civil também tem que usar os EPIs de segurança, capacete, porque é uma proteção para o seu bem. E por que o capacete? A Bíblia fala que nós devemos usar o capacete da salvação, porque quando vier os dados inflamados do inimigo contra a nossa vida, eles não têm poder de penetrar na nossa mente para que nós se desvia aí, que nós venha se desviar do caminho de Deus. Então os dardos inflamados do inimigo são 24 horas bombardeando a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Por isso que o apóstolo Paulo trouxe ali trouxe ali, como vou dizer para você, sobre a armadura de Deus. Ele trouxe ali como se fosse uma guerra. Eu não sei se vocês assistiram a guerra daquele povo que usava aquela armadura. Como é que chama ali? Eu esqueço o nome desse filme, eu já assisti ele. Então as pessoas usavam ali a armadura, usavam o capacete, ainda usava também calçando os pés, né? A Bíblia fala que nós temos que calçar os pés com o Evangelho. Ele usava ali uma bota cheia de cravos, aonde dava firmeza para eles, que quando vinha aquelas lanças que batiam ali naquela armadura e caía no chão, eles não caíam porque estava firme, né? Que aquele escravo ali, daquele coturno, aquele que usava. Então a palavra de Deus diz que nós devemos calçar, né, estar firme, calçado com o Evangelho da paz, que quando vinha os dados inflamados em mim, que bater contra nós está com a armadura do Senhor e nós não venha cair. E o capacete serve para que os dados inflamados não penetram na nossa mente. O que é dados inflamados ali naquela guerra? As pessoas usavam um arco ali com a flecha, e aquela flecha na ponta dela tinha uma esponja, e era ela ensopada com óleo diesel, e eles punham fogo naquela flecha e atirava contra o adversário, que aonde aqueles dardos inflamados, por isso que dardos inflamados, batia no capacete ali e não fazia dano algum ali na cabeça ali ou no corpo, porque ele estava com o capacete protegendo a cabeça e ainda tinha a armadura para proteger ali daqueles dardos inflamados. Então a palavra de Deus diz que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus e não podemos de maneira alguma recuar dessa guerra. Para nós vencer essa guerra, nós precisamos estar tendo um elo com o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus para nos dar força para vencer ali os desejos carnais da nossa vida, para que nós não fiquemos na igreja, no mesmo tempo estamos ali servindo ao Senhor, no mesmo tempo estamos no mundo. Então Deus não aprova essa atitude, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita aonde há imundícia.
O Espírito Santo de Deus não habita onde há pecado. Então, por isso, nós devemos pensar muito, muito mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita dentro de nós. Para terminar, o tempo da lei era muito mais pesado que o tempo da graça. Você sabe por quê? Não, o tempo da lei, hoje a graça, desculpa aí, você vai entender. Hoje eu acho a graça mais pesada que a lei. Por quê? Porque o tempo da lei, o sacerdote, ele entrava no lugar dos santos e depois ele ia para o lugar do santo dos santos, ele tinha que ir com a corda amarrada na sua cintura. Porque se ele entrasse ali no santuário e tivesse algum pecado, ele era fulminado, ele era morto naquela hora. E hoje nós vivemos na graça, na nova aliança do Senhor Jesus. O perigo de nós, irmãos, o perigo de nós, sabe o que? Perder a salvação. Nós achar que está com o Espírito Santo de Deus e às vezes fazendo as coisas erradas no mundo, o Espírito Santo de Deus nos afasta de nós e nós estamos aqui como morto para Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em coisas imundas, ele não habita no pecado. Por isso nós temos que renunciar ao pecado da nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus tenha o prazer de habitar dentro de nós. Então por isso nós corremos um grande risco, irmão, de estar morto espiritualmente com Deus. Talvez a pessoa sobe lá no altar, prega, canta, toma a Santa Ceia, mas não quer largar do mundo, não quer separar do mundo. E se nós viver dessa maneira, tanto faz eu como você, nós corremos um grande risco de perder a nossa salvação. Então por isso, irmãos, seja um templo do Espírito Santo de Deus. Agrade o Senhor. Que Deus abençoe você. Já está aí com 18 minutos de pregação. Então eu agradeço você por ter me ouvido aqui até agora. E sempre estou orando para os meus inscritos, para aquele que está me seguindo. Mas eu quero falar com você, a melhor coisa que tem é você seguir Jesus Cristo. Oh glória, porque o homem é falho. Segue Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Seja um templo do Espírito Santo de Deus. Esteja um elo, esteja uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que eu garanto que a tua vida vai mudar para melhor. Você vai ter paz com Deus. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aceite Jesus como seu Salvador. Jesus Cristo, o único Salvador, o único que pode te dar salvação, chama Jesus Cristo. Existem muitos nomes de deuses com D minúsculo, muitos nomes, mas nenhum deles pode te dar a salvação. O que pode te dar a salvação chama Jesus Cristo, o Messias, Emanuel, quer dizer Deus conosco, aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Pense nisso. Existem muitos nomes aí dados entre os homens, mas nenhum deles morreu na cruz do Calvário por amor à sua vida. Somente Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário por amor da minha vida e por amor da sua vida. Amém? Pense nisso, arrependa-se, se converta e aceite Jesus como seu Salvador. E a graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém? Oh glória! Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Até uma outra rica oportunidade, assim se Deus me permitir. Que Deus te abençoe.